Olá, meus amados, a mesma palavra, Mateus capítulo 7, versículo 34, falando ainda dos dois alicerces. Você viu eu falando nos dois vídeos anteriores, né? Dos dois alicerces, a comparação do homem, né? Que escuta a palavra de Deus e coloca em prática, né? O que coloca em prática, Jesus comparou como uma casa edificada na rocha, que vem os ventos, as tempestades e não derruba ela. Mas também ele mostra ao homem que escuta essa palavra, que é a palavra de Deus, e não as pratica, é comparado a um homem que construiu a sua casa na areia. A gente sabe que uma casa na areia ela não vai permanecer por muito tempo, ela vai cair. E é muito interessante isso, gente. E aqui, né, no versículo 28, fala da autoridade de Jesus. O crente ele tem que ter autoridade. E aqui eu falei na casa edificada na rocha, a casa que é na verdade a nossa casa espiritual, estou falando, que é uma pessoa que é edificada na palavra, tem uma vida de oração, uma vida de santidade, que não pratica as coisas erradas, embora sejamos pecadores, né? Mas esse homem se desvia daquilo que é mal, né? Sempre vai querer agradar a Deus, embora a gente possa pecar, né? Porque nós temos falhas também, mas ficar atento para não cair em tentação, para não desagradar a Deus, para não escolher coisas que depois, para não vir as consequências ruins, para não fazer uma colheita ruim, né? Porque uma plantação ruim tem uma péssima colheita também. E aqui o homem que edificou a casa na areia é aquele que não tem firmeza. Ora está bem espiritualmente, ora está mal, não tem preferência pelas coisas de Deus. Mas aí é tipo assim, um pé no mundo e um na igreja, né? Ora quer Deus e ora quer o mundo. Ou ainda tem um coração cheio de mágoa, coração cheio de rancor, não tem misericórdia. Eu estou falando de coisa do nosso coração, coisa que está dentro de nós e só Deus sabe. E nós que servimos a Deus, nós temos que ter autoridade. Pastor Alino, como é que eu vou ter essa autoridade? A autoridade não é nossa, ela é de Deus. E se um crente não andar na sinceridade, ele não pode ter essa autoridade, que é algo espiritual. Como é que eu vou combater as forças do mal se eu estou com a porta aberta e o inimigo entrou? Como é, pastor Helena, que essa porta está aberta? É quando eu pratico aquilo que é pecado. É quando eu estou com o coração cheio de rancor, de mágoa, de ódio. É quando o meu coração está só julgando as pessoas. É quando eu olho para as pessoas e me acho maior do que elas. Me acho importante e desprezo os humildes pequenos. Sabe, quando eu tenho um coração desse jeito, né? Isso não agrada a Deus. E é também uma brecha que a gente deixa aberta, né, para o inimigo entrar quando a gente peca. E tem tantas coisas que são pecado, que a gente peca contra o nosso próprio corpo. Se a palavra diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo, então ele tem que estar limpo. Eu não posso fazer aquilo que é mal contra o meu próprio corpo. Um dos pecados terríveis é o pecado da prostituição. Eu já ouvi falar em alguns homens de Deus, né? Infelizmente, eu não gosto de falar dos homens de Deus, que é até pecado uma coisa dessa. Mas já ouvi muitas histórias, né, de alguns que estão pregando e quando eles vão dormir no hotel, pede bebida, pede mulheres, pede coisas desse tipo. E que autoridade eu vou ter sobre os demônios se eu tiver uma vida dessa? Que Deus ele olhe para nós, né, com misericórdia. E que nós não venhamos julgar esses homens. Eu estou aqui só comentando. Mas uma pessoa que faz tal coisa, né? O homem é tão falho, só Deus conhece o coração do ser humano. Mas vamos ver aqui o versículo 28. A autoridade de Jesus. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou
da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Os escribas, os sacerdotes, os religiosos daquele tempo, eles ensinavam, claro, que o conhecimento, a lei de Moisés, muitas regras, muitas coisas. Os religiosos ensinavam muitas regras, muitas coisas, e talvez não cumprisse muito aquilo que era para cumprir, porque viviam-se em doutrinas, em regras, em leis, né? Mas Jesus ensinava com autoridade. Ele combateu contra o pecado. E uma das coisas, né, que a nossa igreja ela faz é pregar os ensinamentos de Cristo, que a gente deve sim abandonar o pecado, andar direito, ser honesto, ser santo. Eu digo santo, deixar de praticar as coisas erradas. A gente tem que viver a palavra, a gente tem que amar, a gente tem que perdoar, a gente tem que ser limpo diante de Deus e diante das pessoas. E isso que eu tenho aprendido. E eles se admiraram porque Jesus estava ensinando as pessoas a praticar a palavra. Jesus não veio botar fardo pesado em ninguém. Ele veio ensinar algo espiritual, algo para nós viver. Jesus, ele veio para libertar, para salvar, para curar e para mudar mesmo a nossa história. É por isso que eu amo o nosso Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. E é isso que ele quer que a gente faça. O que foi que ele disse para a mulher que foi pegar adultério? Cadê os teus acusadores? Se ele não te condenou, eu também te condeno. Mas vai, não peque mais. Então o que Deus ele quer que a gente deixe as velhas práticas, as coisas erradas, e faça as coisas direito. É isso que Deus ele quer. Deus ele não quer que eu pregue a palavra e viva uma mentira. Vai viver no erro, no desmantelho, ele dando uma de santa aqui. Não. Ele quer que eu seja santa, que eu seja direita aonde eu estiver. Porque Deus ele vê tudo que a gente faz, Deus ele vê. Ninguém engana a Deus. Então a gente deve andar em sinceridade. Tudo que nós for fazer, que seja com sinceridade. Tá certo? Então essa palavra é para mim, é para você. Essa palavra é para crente. Não é para quem ainda não conhece a palavra. Essa palavra é para quem diz que crê em Deus e acha que está certo. Nós somos falhos, somos pecadores, mas que Deus ele tenha misericórdia de nós e que nós venhamos reconhecer isso, que a gente é falho e pecador sim, e que nós precisamos sim do perdão de Deus. Então fico com essa palavra hoje e Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?